Olá, já estamos todos ao vivo. Vamos agora falar sobre movimento estudantil, movimento secundarista estudantil, né, dos anos 80, da redemocratização, de todo a Etiferne que tinha na época aqui, né, que depois vai virar Cefet, agora vira IFRN, mas todo esse movimento, e a gente está aqui justamente com três expoentes dessa época, né? Três pessoas que fizeram acontecer nessa época, né? Que é Walter Júnior, João Maria e Rogério Marx, né? Vamos agora bater papo sobre esse movimento. Antes da gente começar a bater papo, a gente não pode esquecer que tinha mais gente também nisso, né? E muita gente, a gente vai citar vários nomes aqui, mas a gente também vai esquecer de alguns. Né? Então, de antemão, a gente já tem um programa aí já pré-encaminhado para continuar esse assunto, que é justamente com Cláudio Honor Damascenos, Henrique José e Valério Fonseca. Né? Valério, que era para estar com a gente aqui, mas por motivo de saúde não pôde estar aqui com a gente, mas ele já vai estar no próximo. Então, a gente está começando esse programa já pensando já no próximo programa também, né? No legado que a gente vai deixar de pessoas que passaram por aqui e fizeram coisas, né? Que construíram um pouco do que é os movimentos de hoje. E relembrar esses movimentos é também a gente poder fazer o exercício de estar junto com as pessoas, né, falando, olha, já teve história por trás, vamos construir daqui para frente, mas sem esquecer do que já passou. Né? Esse é o último programa dessa série que a gente está fazendo pela Lei Aldir Blanc, que é um edital do governo do Estado, feito pela Fundação José Augusto, através da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, do Governo Federal, que foi uma lei aprovada pelos congressistas de cultura, né? Uma lei de cultura, para que a gente possa relembrar e memorar tudo isso é a cultura, é continuar a nossa cultura, né? Mas, sem mais delongas, vamos colocar para falar quem realmente tem o que falar aqui, que não sou eu, são vocês. Né? Então, para a gente começar assim, Walter, se apresenta, seja bem-vindo e vamos começar. Tá desligado seu microfone, Walter. É o hábito de já iniciar desligando meu microfone para ouvir. Obrigado. Primeiro dizer da grande alegria de estar aqui com o João Fraga, meu amigo de infância, com o Rogério, um grande mestre da minha vida, com quem aprendi muito dentro do movimento estudantil. Depois quero parabenizar o projeto maravilhoso, porque uma das ações da elite colonial brasileira é o apagamento da memória e trabalhar para que nós não tenhamos essa presença da história nos nossos corpos. Então, vocês estão de parabéns, é de uma importância imensa. Segundo motivo da parabenização é lembrar do movimento secundarista, porque dentro da luta do movimento estudantil sempre se fala dos universitários e se relega a segundo plano o movimento secundarista, quando a grande quantidade de estudantes que constrói a força na rua são os secundaristas. E não só por número, mas por um entendimento. Né? Então, isso é muito legal. Então, meu boa tarde para vocês. Estou muito feliz de estar aqui e de saber que você já partiu aí, Paulo, não é? Você já partiu de uma coisa maravilhosa. Existem muitas outras pessoas que fizeram essa história, né? Então, João, bacana e Rogério, e vamos em frente, conversando. Sem dúvida, obrigado, Walter. A gente vai bater muito papo agora na próxima hora aqui, falar sobre esse movimento secundarista, que na verdade é a retomada do movimento secundarista, né? A gente não pode esquecer que o Ateneu foi extremamente importante antes de 64. Isso. E vai vir a gente também está pensando num programa só sobre esse mais para trás também. Mas para a gente continuar aqui, né, nessa onda de apresentação, eu vou pedir para João Maria se apresentar também, porque João Maria participou da Etiferne na época, né, esse movimento secundarista também, e que, assim como o Walter falou, na verdade, o movimento do universitário, ele inicia, primeiro as pessoas passam pelo segundo grau, né, ou pelo antigo segundo grau, ensino médio hoje, né, para chegar na faculdade, primeiro passaram pelo segundo grau. E é ali que eu acho que a formação política começa a borbulhar, né? 14, 15 anos de idade é quando a gente começa a ser rebelde, né? A minha geração foi muito rebelde para o mundo, né? Mas, João Maria, por favor. Eu também, como Walter, eu gostaria de agradecer o convite e reiterar a brilhante ideia desse projeto,
queria também aqui, se me permitirem, fazer uma homenagem a duas pessoas que contribuíram enormemente para o movimento estudantil e que, infelizmente, não estão entre nós. Um é Eronilson, que é uma pessoa muito querida, inclusive, era uma pessoa que conseguia transitar entre as várias forças políticas da época, e a figura de Vladimir, que foi uma pessoa que deixou um grande legado, tem uma grande contribuição, que, infelizmente, não vai poder falar, mas eu espero que nós possamos aqui sintetizar também a fala dele e de Eronilson na nossa fala. Também registrar a importância dessa experiência de recuperação de memórias apagadas, as memórias aqui individuais, no caso, a memória de Rogério, a memória de Walter, a minha memória, individualmente falando, como de Raul Bax, mas que são memórias que, por sua vez, refletem a memória coletiva, né? De um conjunto de pessoas que vivenciaram e tiveram vivências nessa época tão rica, né, da política brasileira, que foi a reconstrução do Estado Democrático de Direito. Foi essa geração da qual nós nos inserimos. Que bacana, que bacana. E não à toa também eu deixei por último para falar agora com o Rogério, que, além de tudo, ainda tem hoje um portal de notícias, né? Que também ainda ativa essa ferve, vamos dizer assim, rebelde, né? Que eu acho que todo jornalista também deveria ter um pouco dessa rebeldia sistêmica para poder trazer isso para frente. Não menos importante ninguém, mas deixar o Rogério para falar também dessa rebeldia que nunca morreu também dentro dele, né, o Rogério? Jamais, jamais. Eu gostaria também de parabenizar pelo programa, né, que eu tenho acompanhado desde antes, e pelo convite e a importância, né, de estar diante de dois grandes mestres, né, que eu tive a honra de conviver a minha militância com essas figuras, Walter Júnior e João Maria Fraga, né, recordações assim, ensinamentos incalculáveis, né, e aí reafirmar também aqui a importância dessa questão que é a memória, né, não no sentido de copiar um passado, mas no sentido de reafirmar essa resistência histórica, né? E, ao mesmo tempo, deixar claro aqui, eu tenho repetido em conversa, por exemplo, com meus filhos, que banco escolar nenhum, universidade nenhum, mestrado, doutorado nenhum, jamais vai ensinar a aprendizagem de uma militância que o movimento estudantil, especialmente o movimento estudantil secundarista, né, nos trouxe e continua trazendo, né, a essa juventude que tem demonstrado resistência historicamente, né? E dizer que, historicamente, sim, foram os estudantes secundaristas que estiveram à frente, lado a lado, com as lutas da classe trabalhadora, né, com as lutas da classe operária. É importante falar também que especificamente o movimento secundarista da ETFERN, né, era um curso profissionalizante, era basicamente o único curso profissionalizante que existia aqui, né? Então, essa associação do estudo com o trabalho, ela já era muito forte em toda essa preocupação. Mas a gente está falando num período, ainda um final de período militar, um militarismo que já estava sendo... que já não tinha mais respeito de ninguém também, já estava todo esculhambado, né? Todo aquele autoritarismo que eles tiveram de pelo menos uma década antes, já tinha sido reconhecido, já sabia que era um Estado opressor, que era um Estado que matava, né? A anistia já estava posta, a gente estava caminhando já para... a gente estava caminhando já para uma nova sociedade, né? A gente vai falar... A gente passa pelas diretas... Na ordem de vocês, qual dos três foi o primeiro? Paulo,
Eu acho que fui eu, da escola técnica. Mas o movimento militante de vocês começa na escola técnica, então eu vou aproveitar que você já falou e pergunto, você vai tomar conhecimento dessa militância na escola técnica ou já no ginásio já tinha também algum movimento? Na escola técnica. Primeiro tem uma coisa de grande importância histórica. A escola de aprendizes e artífices, que é o primeiro modo de aparecimento do que vai ser a escola técnica, IFRN, etc., foi uma escola construída para se contrapor ao movimento dos anarquistas e ao movimento político. Então, em certa medida, a elite que estava no processo industrial ascendente precisava de uma escola de disciplinamento dos estudantes e dos trabalhadores. Então, constrói a escola e os movimentos. Eu estou dizendo isso a partir de teses que eu fui de bancas e tal, que é a reconstituição histórica do Instituto Histórico. Então, Nilo Peçanha, né? Isso. No governo do Nilo Peçanha. Por outro lado, nós herdamos esse disciplinamento de tal ordem que quando a gente entrava na Etiferne, por exemplo, no portão a gente levantava a calça para mostrar se a meia era branca ou não. Então existia um grande controle sobre todos os estudantes. Isso nos anos 80. Hã? Isso 80, anos 80. Eu fui da escola em 84, eu entrei na escola em 84, 85, a gente teve a reconstituição da UMES, né, no dia 12 e 13 de outubro. Então, foi ali na escola, e o Brasil é lindo, porque ele é todo contraditório, ele é um ornitorrinco, o Brasil, ele é exigente, ele é lindo e ele é doido demais. Então, a gente precisa parar de importar europeus para querer entender o Brasil. Só nós, brasileiros, podemos interpretar o nosso país. Né? E talvez nem isso. Paulo, bacana isso, porque até nós, brasileiros, não conseguimos se entender. Tamanha loucura que é esse país. Porque uma escola construída desta ordem, desta natureza, possibilita a existência de um movimento pulsante dentro dela, na sua contradição. Porque foi lá na escola que eu comecei eu vinha da igreja, então a PJMP teve uma tarefa muito grande de nos convocar a emergir, e uma coisa, hoje eu tenho muitas divergências da igreja, etc e tal, mas a igreja, quem é militante, que passou pela igreja, tem um tipo de comportamento, no mínimo de respeito ao outro, à possibilidade do outro que existe, não é? Do diferente de mim. Isso é legal. Por outro lado, quando eu entrei na escola, eu era do curso de mecânica, então éramos 33 homens e uma mulher. Aí entra a Miriam na sala para fazer eleição de líder de classe. Aí quando vai fazer eleição de líder de classe, os caras tudo dizem assim, não, é a Cássia que vai ser a representante. Ela só tem ela de mulher. Eu disse, não é assim não, a gente vai ter que discutir as ideias. Então, eu entro como líder de classe, isso começa a mexer mais comigo, eu começo a entender um pouco do movimento, então me candidato junto com Aeronils. Aeronils é uma pessoa fantástica, né? Fui eu e ela que nos candidatamos à primeira chapa do Centro Cívico Nilo Peçanha. E a gente fez uma campanha de lascar na escola. A gente disse o seguinte, a primeira bandeira da gente era, se ganharmos as eleições, vamos deixar de ser Centro Cívico e vamos passar a ser Grêmio. Isso dentro de uma escola federal, né? Então a gente ganha a eleição com mais de 1.700 votos de maioria, porque a gente enfrentou o candidato do Marconde Mundins Guimarães, que era o diretor da escola, né? E aí a gente faz campanha dura, com detalhes importantes. Por exemplo, Diógenes obrigava a gente a... que não era Diógenes, era o setor que ele fazia parte. Diógenes é uma pessoa maravilhosa, gosto muito dele. Mas ele tinha essa atribuição do lugar que ele ocupava, que era carimbar o cartaz e dizer onde a gente ia botar o cartaz. Cara, aí de noite a gente se reuniu e pensou o seguinte, vamos esperar anoitecer, quando todo mundo sair da escola, a gente bota o cartaz onde a gente quiser. E assim a gente fez. Começamos a enlouquecer a escola e a gente ganha a eleição e na posse a gente já destitui a orientadora do Centro Cívico, né? Que era, eu acho, a professora Miriam. E então a gente já instaura o Grêmio. Era eu, Márcia Pinheiro, a Aeronilza, o Marciano, o Marcelo, e tinha um grupo de pessoas maravilhosas, né? Quem, João? Zuleide. Zuleide, que hoje é professora de
de geologia, e isso foi muito bacana, sabe? Então, nós sofríamos muito com o diretor, ele era muito duro, né? Mas a gente também era muito duro naquele momento. Existia uma atmosfera que era um espírito da época, né? Que era um espírito de vamos em frente, né? Já chega de tortura, de morte, de calar a gente. Então a gente foi em frente. E aí a gente funda o Grêmio. Só um detalhe, para não falar muito, os outros colegas também vão falar, é que nós vivemos uma tensão muito grande, porque a lei dos grêmios livres, eu acho que ela foi, João e Rogério, me lembrei, eu acho que ela foi em dezembro. E em setembro a gente ia criar o Grêmio. E nessa época, a diretora Luzia, que era a diretora da escola, disse que nós não íamos cometer o ato ilegal de fundar um Grêmio se o que estava institucionalizado era o centro cívico. Rapaz, a gente chamou uma assembleia dos estudantes ali nas rosquinhas, como eles chamam hoje, na frente do ginásio, um monte de estudantes espalhados, e eu coloquei para eles o seguinte, e aí, a diretora está dizendo isso, e nós? Foi unânime, vamos fundar o Grêmio, então estava instaurada a tensão política dentro da escola, né? Quer dizer, vocês vão cometer o ato ilegal, e aí a diretora dizendo que a Polícia Federal não ia permitir esse tipo de atitude, etc. e tal. Uns 4 dias antes do dia marcado da Assembleia de fundar o Grêmio, é sancionada a lei dos Grêmios Livres. Foi um dia que eu fiquei feliz, eu disse, porra, que legal. Aí a gente podia legalmente instituir o Grêmio. Embora a gente estava já num período onde já se falava em democracia, já se falava em direta já se falava em tudo isso, mas o discurso dentro do Instituto, da Escola Técnica na época, ainda era opressor, né? Ou seja, ainda era aquele militar, ainda era aquele ditatorial. Né? Ô, Paulo, eu vou passar a palavra para João Maria. Só uma coisinha, só depois eu descobri que, inclusive, tinha estudantes que era da Polícia Federal, para mapear 2 coisas, os envolvidos com drogas e os envolvidos com política. E naquela época nem tinha tanta droga como tem hoje, né? Ou seja, era outro período, era outra ideia. Naquela época a droga era escutar música. Eram os maconheiros ainda. Mas deixa eu agradecer o pessoal também que está aqui no YouTube com a gente, o Antônio Medeiros, o João Oliveira, Ivanete e Oliveira está aqui com a gente, todo mundo mandando um abraço muito forte, Rosana Pinheiro, Edilson Paulo, aqui para baixo, Pedro Gork também está aqui com a gente. Pedro Gork, que é a continuação de vocês tudo, né? A somatória de vocês tudo é Pedro Gork. O que vocês começaram lá atrás, né? Adeirton Pinheiro também está aqui com a gente, lá de Mossoró, mandando boa tarde. O movimento estudantil nessa época, é da mesma geração nossa, Aldeirton. Foi por dentro da casa do estudante na época. Mas tem outro aqui também da geração de vocês, que é Glácio Menezes, também está aqui com a gente. Glácio também. Glácio é outro querido Glácio nosso. É uma figura que fez uma intensa militância nessa época também. E depois também, ou seja, ele foi continuar depois também. Na verdade, Glácio tinha... eu tive lá com ele semana passada, a gente acabou de trazer aqui para a Deganet o acervo, tanto o acervo da TV Garrancho, que estava lá com ele, quanto o acervo pessoal dele. Que 16 fitas sobre a UMES. E são 16 fitas que a gente tem sobre a UMES. É o nosso querido papagaio. Então, logo vai ter coisa muito boa vindo aí, mas, João, fala um pouquinho também dessa época, como estava Walter falando. Por onde o Walter concluiu, haviam também funcionários da escola que tinham participação nos órgãos de informações e também professores, inclusive, que tinham relações estreitas. Mas eu nasci em Macau. Então, a minha origem de nascimento foi... Eu nasci numa casa em frente ao Sindicato dos Trabalhadores de Extração do Sal. Então, eu vivi em Macau até os 6 anos de idade e tive o privilégio de conhecer, desde o meu nascedor, homens da envergadura, né, da honradez de Floriano Bezerra de Araújo, Evaristo Macedo, e tantos outros que fizeram intensa militância
nos sindicatos, trouxeram para o Rio Grande do Norte, inclusive, as ligas camponesas, homens que marcaram a história do sindicalismo do Brasil, do Rio Grande do Norte e de Macau. Então, eu nasci em frente à sede do sindicato e fui criado com minha mãe contando um pouco essas histórias do Sindicato dos Trabalhadores da Extração do Sal, que foi uma referência na luta por direito dos trabalhadores no Rio Grande do Norte, assim como o Sindicato dos Garranchos. Né? E a gente fez um programa, acho que está no nosso canal, acho que o segundo ou terceiro programa que a gente fez foi sobre o Sindicato dos Garranchos, que é realmente uma das histórias mais relevantes do Estado. A Brasília Carmo tem um trabalho acadêmico, inclusive, dissertação dela é exatamente sobre o Garrancho. A gente fez com o Davi Leite e com o Crispiniano, que fez a peça sobre o sindicato. Isso, Crispiniano. Pois bem, então, Macau, tem essa história, né? E nós saímos de Macau, com muitas famílias, inclusive a família de Rogério, a família de Maurício Miranda, a família de Renan, que é a família do próprio Floriano. Saímos de Macau e viemos para Natal, acho que buscando a mesma coisa, que era condições melhores de vida, de estudo, para todas as nossas famílias, né? Nossos pais vieram muito movidos por esse sonho de dar uma educação de qualidade para os filhos. E aí a gente chegou em Natal e, coincidentemente, nós fomos morar tudo no mesmo canto. Nós fomos morar no Alto do Juruá. Eu, Rogério, Renan, todo mundo morando na Terra Grandão, na Boa Vista, na Pinto Martins, né? Na 290, tudo no mesmo canto. Que era, não diferentemente da Rua do Cruzeiro, outro celeiro de política, né? Então, Deus me deu esse presente. Para mim, a Rua do Cruzeiro em Macau, e depois aquele ambiente do Alto do Juruá, onde eu conheci Walter, Rogério, eu conheci também, morando ali perto da casa de Dina, de Zé Bezerra, me lembro, morava numa ruazinha, num beco, né, que tinha ali, ele morou ali, enfim. Cláudio No, inclusive, também, na rua 290, ou seja, aquilo ali era um ambiente muito, muito forte, né? O Alto Juruá era um ambiente muito forte de política. Mas eu confesso que eu não me despertei para a política nesse sentido ali. Eu estudei no Alberto Torres, como todo mundo que morava lá. Fui uma criança que não tinha consciência política daquela situação que a gente vivia, né? Não entendia a minha sala de aula, o discurso historiográfico do meu professor de história, me obrigando a decorar nome de herói, a fatos, aquela visão positivista da história. Eu não entendia nada daquilo, porque meu pai descia comigo no 7 de setembro, no Mocoquinho, como ele chamava, para eu assistir o desfile do 7 de setembro. Eu não entendia nada disso. Fui para Augusto Severo, e essas aulas de história ainda alienante, positivista, ainda tomava conta do chão da escola onde eu estudava, e eu também ainda não tinha essa consciência política e tal. Na verdade, o Ateneu foi o meu despertar. Cheguei lá, no Ateneu, e comecei a ver figuras como Rogério, figuras como Cláudio No, Damasceno, Cláudio, né? As histórias de pecado, né? Que era um cara que marcou o movimento estudantil nessa cidade, de Natal. É preciso esse resgate, assim como Vladimir e Eronilza. É um cara que deixou um legado. E, de repente, eu terminei o 2º grau. Eu não tive tempo de fazer uma militância mais intensa. Eu participei de uma chapa, mas eu já estava concluindo o ensino médio lá no Ateneu e saí. Mas eu tinha dentro da minha casa uma irmã que havia entrado no Partido Comunista. Eu confesso que eu tinha minhas restrições ao Partido Comunista, porque a minha origem era também de igreja, né? Eu, católico, ia à missa de Padre Geraldo, né? Assim como o Walter, como a mãe de Walter, que era uma figura que tinha uma liderança muito grande dentro da igreja, lá em Petrópolis, lá na Nossa Senhora de Luz, e lá com o Sabino, lá em cima, né? Mãe Luísa, enfim. Aí eu chego em casa e eu, muito danado, eu subo um colchão da cama da minha irmã e pego um livro.
Ideologia Alemã, que na época, Marx, quando escreveu com o nome, o título era A Crítica Roedora dos Ratos. Eu peguei numa versão em espanhol, dava para você entender um pouco, né? Eu consegui entender um pouco, mas li, e minha irmã chegou e me viu lendo aquele livro, ficou danada comigo. Você pegou esse livro, não sei o quê, você não pode pegar esse livro, me dê esse livro para cá. Eu fiquei assustado, né? Sem saber por que ela estava agindo daquela forma. Eu não sabia que ela era comunista, que ela atuava semi-clandestinamente, que ela era do Partido Comunista, não sabia nada disso. E, de repente, a partir dali, alguns dias depois, ela começou, me chamou e disse, você leu alguma coisa? Eu disse, li. Foi que você leu? Aí eu disse, eu li isso. Foi que você entendeu? Eu entendi mais ou menos isso. Então, senta aqui. Aí começou um processo de recrutamento político para o partido, sem que eu soubesse. E, a partir dali, ela me levou para uma reunião. As reuniões eram sempre clandestinas. As reuniões do partido eram sempre clandestinas. Eu ia para uma reunião da ditadura, né? Era um período... Eu ia para uma reunião, não sabia onde era o local e não sabia com quem eu ia me reunir. Foi aí que eu conheci homens da envergadura de Alírio Guerra, de Glênio Sá, homens altruístas, homens que fazem muita falta na sociedade de hoje. Né? Homens que tinham um sonho coletivo de transformação social, essa coisa, e que eu passei a ter como uma referência pessoal. E aí eu entro no Partido Comunista e resolvo fazer exame de seleção, em vez de fazer vestibular para ir para o UFRN, que eu já tinha terminado o ensino médio, por uma tarefa do partido, era assim que o partido tratava, né? Uma tarefa partidária, eu me submeto à seleção da ETFERN para fazer o segundo grau de novo, vejam vocês. E aí eu vou para a ETFERN com a missão de construir o partido dentro da escola, né? Criar uma base de militância. E quando eu chego na escola, eu chego lá na ETFERN com um grupo já formado de lideranças que incendiaram a escola e que enfrentaram assim, essas arbitrariedades que haviam na escola, muito embora nós estivéssemos já numa transição para o Estado Democrático de Direito, que só se consolida com a Constituição de 1988, mas havia ainda o chamado entulho autoritário, o lixo, né, do regime ainda, que é isso que Walter falou. E aí, cara, eu chego na escola, calouro, Walter está saindo para servir, teve que se afastar para ir servir no NPOR, eu acho. E Eronils assumiu no lugar dele o Centro Cívico, e aí me escolheram para ser candidato à primeira eleição para o Grêmio Estudantil. Eles tinham transformado em Grêmio Estudantil e seria eleito o primeiro presidente eleito pelo voto do Grêmio Estudantil. E aí me escolheram para ser o candidato, esse grupo. E aí o trabalho que esse grupo fez dentro da escola, à frente do Centro Cívico, a transformação do Grêmio, o reconhecimento dos alunos por todo o trabalho que foi feito, me favoreceu muito como um candidato desse grupo. E eu terminei sendo eleito, assim, com muito voto, que não foi o meu voto, que foi o voto exatamente desse trabalho, dessa somatória de trabalhos que havia sido feito por esse grupo, Marcelo, Zuleide, Walter, Onildo, Manel, essa turma todinha. E aí eu fui eleito, e na nossa gestão, na ETFERN, como primeiro presidente eleito do Grêmio Estudantil de Djalma Maranhão, era, primeiro, a luta por eleições diretas para diretor da ETFERN. Havia uma luta nacional, mas não havia ainda sido deflagrado. Natal, inclusive, foi uma das primeiras cidades no Brasil a deflagrar esse processo. E a ETFERN foi a referência em relação às eleições para diretor de escola. Nós, infelizmente, nos dividimos, apoiamos candidatos diferentes, por avaliações distintas que tínhamos, e terminou sendo eleita a professora Luzia, que já era, inclusive, diretora nomeada pelo ex-diretor. Ela aproveitou-se um pouco dessa divisão interna e terminou sendo reconduzida. Mas eu diria para você, sem dúvida, foi, assim como a transformação do Centro Cívico em Grêmio, uma das grandes conquistas daquela geração. A primeira eleição para diretor da Escola Técnica Federal pelo voto direto.
Algo, inclusive, que nesse desgoverno atual se tentou destruir com a nomeação de interventores. Não, e é extremamente importante isso que você está falando, porque, assim, independente de quem tenha ganho, tenha sido oposição ou situação, na verdade, conseguiu se implantar um processo de eleição para reitor. Graças a esse movimento que vocês fizeram lá atrás, hoje Arnob é o reitor, além de eleito, ou seja, não existe lista tríplice, como é nas outras universidades. Então, esse movimento que vocês fizeram lá atrás, hoje possibilita a gente ter Arnóbio como reitor. Eu vou passar a palavra para a Rogério aqui, sem antes, eu sempre, de novo, agradecer quem está assistindo a gente. Glácio está aqui falando que outra coisa importante foi o Cinti. O Cinti foi extremamente importante em todo esse movimento, porque não tinha auditório ainda, então se reunia muito lá no Cinti, né? Então, a parceria com o Cinti foi muito grande, né? Também está aqui a Rosana Pinheiro, lembrando de Nisa, tá Ana Rafaela, falando justamente isso, que é bom entender todo esse processo de como se fazia, de treinamento, de conversar com as pessoas, de trazer as pessoas para esse entendimento, dessas reuniões, naquela época clandestina. Hoje não precisa ser clandestina, eu acho, né? Hoje, daqui a pouco a gente está já tendo que voltar a fazer clandestino de novo, porque, né, tá aí o que acabaram de fazer lá em Jacarezinho e o negócio tá feio, né? Mas e por isso a importância de programas como esse, para a gente relembrar o que já foi feito, para que a gente possa não perder e continuar fazendo isso, porque eu também acho que os mais velhos, assim, empacados que nem a gente já tem mais dificuldade de algumas coisas, mas a juventude não, a juventude ela precisa ser rebelde, a rebeldia está com a juventude, né? Tudo aquilo que a gente montava uma banda de rock, porque achava que a gente ia mudar o mundo com a banda de rock, né? Então, tudo isso a gente tinha lá nos anos 80, mas também Ana Rafaela Paiva também está aqui com a gente. Peraí que eu passou aqui. Do Carmo também está mandando um abraço para todo mundo. Adriana Patrício também está aqui. Aldeirton está falando que precisa fazer também, falar do movimento estudantil de Mossoró. Adeirton, está na nossa lista aqui, a gente vai chegar. É porque a gente só conseguiu fazer 5 programas até agora, mas a gente está com um projeto de pós-TV, que é transformar todo esse espaço aqui numa pós-TV que a gente possa estar sempre trazendo esses movimentos para cá, não só o movimento estudantil, mas também todos os movimentos como 35, como 64, como, por exemplo, o movimento estudantil do Ateneu, porque quando João Maria fala, no Ateneu não tinha muita coisa, realmente, no seu Ateneu não tinha muita coisa, mas em 64 a gente tinha Juliano Siqueira, a gente tinha Luciano Almeida, a gente tinha, né, Emanuel Bezerra, tinha Bosco Teixeira, ou seja, era outro Ateneu. Paulo, o Ateneu tinha muita coisa. A reconstrução do movimento estudantil começou no Ateneu. A Etiferne, inclusive, bebeu exatamente dessa experiência trazida pelo Ateneu. O Ateneu foi a grande alavanca da reconstrução do movimento estudantil, que a Etiferne depois se somou. Mas o Ateneu foi onde surgiram as primeiras grandes lideranças estudantis, Cláudio Damasceno, Cláudio Honor, Rogério Marques, e várias outras grandes lideranças, inclusive a reconstrução da própria União Metropolitana de Estudantes Secundaristas se deu a partir do Ateneu. A Etiferne foi vou deixar para em 84, 85, como Walter narrou, e o Ateneu foi no início dos anos 80. Vou deixar para Rogério falar um pouco desse período. E, Rogério, você também chega nessa efervescência toda aí, fora isso, direta já, fora isso, os primeiros comícios de Lula, fora isso, né, todo um arsenal borbulhando, o país, né, repensando tudo, o Brasil estava todo sendo repensado, né, e aí, chega no meio disso tudo, essa maluquice toda, e você está lá no meio. Fala um pouco para a gente o que é isso. Pois é. Eu terminei o antigo ginásio em 1978, em Macau, né? E vim para Natal e fui estudar no Ateneu, em 79, primeiro ano científico. No turno intermediário, o turno da fome, né? Era 10h30, 1 da tarde. Pois bem, certa hora entra uma rapaziada em sala de aula divulgando o Jornal Alerta, que era um jornal, né, que uma turma fazia lá, Edson Severiano, Claudio Honor, Renan Ribeiro, de Araújo, que é o filho do Floriano, né, e uma turma danada lá. E eu fiquei assim e tal,
o pessoal saiu, terminou a aula, eu fui atrás deles. Eu gostava muito de desenhar charge e tal, e aí perguntei se podia fazer charge para o jornal. E começou aí a minha entrada no grupo, né, fazendo charge para o Jornal Alerta. Esse grupo monta uma chapa em 1979. Intensa repressão ainda. Governo João Batista Figueiredo, duro ainda, né, muito duro. E a chapa Hora de Lutar, né, que tinha como presidente Edson Severiano, ganha a eleição. E a diretora da escola, eu já estava no meio do grupo, né? E a diretora da escola disse que não vai dar a chave, que era o Centro Cívico Celestino Pimentel, né? Na época, por conta da proibição, como a turma já falou aí, dos grêmios estudantis, por conta da ditadura militar, né? E a direção disse que não vai dar a chave do Centro Cívico e nem posse a chapa eleita. E aí a chapa assume na marra, né? Entra, toma posse e começa um trabalho. Eu lembro muita coisa interessante. Uma das primeiras reuniões que eu participei, e aí uma pessoa lá falando e disse, por que a pelegada? E eu fiquei, nada é pelegada, né? Aí cheguei em casa, fui olhar no dicionário, aí fiquei mais confuso ainda, porque o conceito de pelego no dicionário tem outro significado, né? Que não era aquele significado essencialmente político que a gente utilizava e utiliza até hoje. Enfim, me enturmei e nisso eu entro no MR, começo a participar de reuniões, quando percebo eu estou no MR8, né? Vendendo o jornal Hora do Povo, correndo da polícia, porque era proibido na época, né? Participei de muitas reuniões ali na faculdade de farmácia, porque as reuniões, como o João falou aí, eram clandestinas, não eram só reuniões de partidos políticos que eram clandestinos, não. E nós, como fazíamos, o MR8 era um partido revolucionário clandestino, né, na época, e eu lembro, inclusive, de que numa dessas reuniões, lá na Faculdade de Farmácia, um camarada tinha chegado do Rio de Janeiro, né, um militante do MR8, e tinha trazido um compacto duplo de Vandré, que era proibido na época, aquela música, né? Caminhando e cantando. De um lado, aquele compactozinho, né? De um lado era caminhando e do outro era para... Fica mal com Deus. E nós ouvimos a música encantados, porque nunca tinha ouvido assim, no compacto e tal. Enfim, né? Eram reuniões clandestinas. E o Ateneu, voltando para a questão do Ateneu, tradicionalmente é um palco histórico de lutas, né? Então, minha militância começa no Ateneu, depois eu me candidato, né? Eu sou lançado candidato ao Centro Cívico, e veja bem, era Centro Cívico na época, mas como o Valdo colocou também, e mesmo continuando como Centro Cívico, pelas circunstâncias, mas nós tínhamos uma prática de grêmio estudantil, a política, porque o que foi proibido na época não foi o termo grêmio estudantil, o que foi proibido, o grêmio estudantil, foi proibido por conta da política que os estudantes encaminhavam por conta da organização, né, que representava o grêmio estudantil. Então, nós assumimos um centro cívico, mas com uma política de grêmio livre. E desse período de Ateneu, nós participamos intensamente, né, como o Romulo falou, uma época de intensa mobilização num processo de redemocratização, né, estava chegando, apontando para o fim da ditadura, mas com repressão intensa. Inclusive, no dia do comício das diretas, aquele comício grande lá no Alecrim, né, que reuniu Tancredo, Ulisses Lula, né, Franco Montoro, Chico Buarque, João do Vale, que cantou, quase não conseguia cantar, tão bêbado que estava, né? Enfim, nós organizamos, nesse dia, a gente estava no Grêmio do Ateneu, e organizamos uma passeata para sair do Ateneu até o Alecrim, onde ia ser realizado o comício à tarde. Quando chegou ali, próximo ao viaduto do Balde, eu estava com o megafone
junto com o companheiro Gutenberg, viu, filho de Evaristo, gritando palavras de ordem. E aí chegou, de uma hora para outra, um camburão, jogou eu e Gutenberg dentro, e eu e Gutenberg fomos presos, quase que perdemos o começo da diretas. Felizmente, a turma de advogados, né, da esquerda, agilizaram e a gente foi solto e saiu correndo para o comício das diretas. Eu sei que a gente ainda participou do comício e tal. Enfim, esse foi um período de intensa mobilização, sob intensa repressão política, né, em época de ditadura. E o Ateneu, como o João apontou aí, foi o ponta de lança nesse processo de reconstrução da UMES. Eu estava no Grêmio do Ateneu ainda, quando a gente começou as reuniões. Reunir as escolas para começar a discutir a reconstrução da UMES. E aí começa a ocorrer uma série de divergências e contradições dentro do próprio movimento, né? Por exemplo, ainda no Grêmio no Centro Cívico do Ateneu, por conta de questões políticas, eu rompi com o MR8, né? E a gente passou a ter encaminhamentos mais independentes, né? De partido político. Tanto é que, na época, o Walter lembra muito bem, o João, que o nosso grupo passou a ser chamado como um grupo dos independentes. Né? Porque eu rompi com o MR8, estava ligado a outras organizações, a outra organização política, mas não tinha filiação ainda quando saiu do MR8. Então, a gente passou a ser chamado como... E a gente começa a fortalecer, né, esse processo de reconstrução da UMES, até chegar em 1975. E, por consequência disso, né, eu cheguei a ser expulso do Ateneu. Eu não cheguei nem terminar o meu segundo ano no Ateneu. Fui expulso. Né? Fui fazer minha matrícula no Xuxo. Quando cheguei no Xuxo, o diretor do Xuxo me apresentou uma carta que tinha sido encaminhada pelo diretor Misteine, na época, que é o diretor do Ateneu. E não só para o Xuxo, encaminhou uma carta circular falando das minhas, né, habilidades políticas, e eu fui proibido, foi negada a minha matrícula no Xuxo. Ou seja, ele te expulsou e te perseguiu ainda. Exatamente. A gente está falando de um moleque de, você tinha o quê? 18 anos, 17 anos? Eu tinha 18 anos. Ou seja, aí, precisou o secretário da Educação intervir, a gente, enquanto organização estudantil, foi até o secretário da Educação, precisou ele intervir para que fosse efetuada minha matrícula no Xuxo. Minha e do companheiro Vladimir, né? Grande companheiro. E aqui eu quero fazer também uma referência a uma grande pessoa que estava num lado complicado, que era o secretário da Educação, Hélio Xavier de Vasconcelos, né? Que era o secretário da Educação do governo José Agripino, mas que tinha uma postura extremamente... democrática. Como é que se diz? Tinha uma postura extremamente coerente com a política do movimento estudantil. Democrático. Ele chegou, inclusive, a ajudar, assim, maciçamente, inúmeras vezes, idas de delegações para congressos da UBS, para seminários, graças à intervenção, né, através de estrutura, né, de passagem, enfim, cedida por Hélio Xavier de Vasconcelos. Porque ele assim, foi... Cedida não. Porque ele foi do movimento... Ele foi do CPC da UNES, dos anos 50. Exatamente. Ou seja, era alguém que tinha... Embora ele tivesse numa outra posição hoje, ele sabia o que era o movimento estudantil e a importância que existe no movimento estudantil. Olhe que, diante de tudo isso, eu falei a palavra cedida, mas não foi. Eu lembro que o Walter, a gente utilizava muito um termo na época, que era conquista, não concessão. Tudo isso que a gente conseguia, junto à secretaria, era conquista, não era concessão. Né? E nós batemos muito em Hélio Vasconcelos. Eu lembro
A gente acredito que a gente vai ter espaço para isso mais na frente, mas só para adiantar, eu lembro de uma vez, de um ato público, em frente ao governo, em frente ao Palácio do Governo, a gente caiu, enfim, a gente divulgou que ia ter uma audiência no outro dia na Secretaria da Educação, às 3 horas da tarde. Quando a gente chegou na Secretaria da Educação, porque a gente não convidou a estudantata, a gente apenas divulgou que ia ter uma audiência. Só que quando a gente chegou lá, a rampa da Secretaria de Educação estava lotada de estudantes. E a gente passou, conversou, aí subiu, chegou no gabinete do secretário, disse, secretário, a gente tem uma mudança de rota. O que é que aconteceu? Ele disse, a gente está propondo que a audiência seja lá na rampa. Eu sou dessa e a audiência seja na rampa. Ele disse, impossível. Então, só há outra forma da gente fazer essa audiência. A turma que está lá embaixo subir aqui para o gabinete. Enfim, ele terminou descendo e a audiência foi lá na rampa. Então... Eu acho que é por aí. Eu acho que o movimento estudantil ele se faz necessário sempre, né? E eu acho que hoje o que a gente precisa é relembrar essas histórias para mostrar para os estudantes que querem fazer alguma coisa, que os estudantes estão vendo a situação do Brasil. Eu não acho que os estudantes estão olhando para aquilo atônito, só que a maioria dos estudantes não sabe nem por onde fazer alguma coisa. Né? E aí vem a minha pergunta, para voltar para Walter, será que toda essa recordação que a gente tem para trás, aí eu vou pedir também para você falar dessa reconstrução também, né? Ou seja, dessa movimentação, mas que hoje a gente precisa reconstruir de novo isso. A gente tem a UNE hoje, mas a UNE exerce esse papel hoje, né? A UMES, a UNE, esses movimentos, a UBS, né? E todos esses movimentos. Por exemplo, eu tive ano passado, no período de eleição, muito presente nessa questão de Arnóbio, né? E junto com o Hugo, junto com o sindicato lá. E a gente via que tem hoje lá umas 10, né, uniões estudantis, né, uns 10 movimentos estudantis lá, e que eu acho justo, eu acho legal todos eles, mas eles estão conseguindo fazer isso que vocês fizeram nos anos 80, que é reunir a turma e falar, olha, em torno desse, vamos nos reunir em torno disso, depois a gente briga, depois a gente difere, depois a gente vai ter 50 correntes para disputar a eleição, mas está conseguindo se unir para os momentos mais decisivos? E só um adendo rapidinho, viu, Rômulo? Olhe que naquela época não tinha internet, não tinha telefone celular, telefone fixo, só quem era rico, viu? Ainda bem, porque se tivesse, ia ter muito foto constrangedora nossa. Era mesmo, Paulo. É bonita a conversa, né? Porque dá vontade de interromper, mas só pode falar um de cada vez. Não, pode falar à não, vontade. Não, eu mesmo vou interromper agora. Pode interromper à vontade. Não, porque Rogério falando, eu me lembrando, o Hélio Xavier é uma pessoa muito forte, muito importante na história política de Natal, e a filha dele, que é Iná, militava conosco. E era interessante que nas nossas reuniões ela se posicionava contra o pai, né, contra a posição da secretaria. Isso era muito legal. Rapaz, mas se eu penso que as configurações elas são distintas, são diferentes, né? Nós tínhamos uma atmosfera de saída da ditadura, portanto, nós tínhamos uma tendência social, política muito forte, muito boa, que nos favorecia. Hoje nós temos uma tendência que não nos favorece tanto, nós temos, em certa medida, um desencanto muito grande, mas se eu retornasse hoje, Rogério, João, eu penso que o movimento estudantil na atualidade precisa não é contra o que lutamos, mas pelo que queremos. O que é que nós queremos? Porque a nossa luta era contra o que a gente era, mas a gente tinha algumas coisas que a gente queria. Eleger o diretor de escola, a gente conseguiu.
Nós conseguimos tantas coisas, os estudantes naquele momento histórico de 85, 86, 87, foram tão importantes, e a UMES, Rogério, a gente acabou de fazer uma pesquisa agora de 5 anos, a gente percebeu que Natal elegeu o diretor e instaurou o debate da gestão democrática em Natal em 1987, antes da Constituição brasileira, tamanha força do movimento social em Natal. E o que foi essa força do movimento social em Natal? Foi a retomada da experiência histórica do governo de Djalma Maranhão, que foi interrompido. A gente tinha, de 57 a 64 em Natal, uma cidade educadora, uma cidade que tinha biblioteca pública, que tinha galeria, que tinha artistas envolvidos na cidade. A gente tinha uma cidade pulsante. E esta cidade pulsante foi destruída pela ditadura militar. Você vai ter Moacir de Góes, que é um grande intelectual dessa cidade, substituído por um capitão de corveta. Então você vai ter uma mudança brusca em Natal, né? Só que Natal resguarda nela uma coisa que eu acho... Natal é uma cidade linda. Natal é um feito fantástico, porque Natal é uma cidade construída sobre dunas. Dunas é uma terra que nada dá e a gente criou uma cidade. Entende? Então, quer dizer, a gente tem uma capacidade, uma potência imensa. Só que essa elite de Natal, como a elite brasileira, é uma elite estúpida, é uma elite apátrica, é uma elite que não tem amor ao seu lugar. Não é? São estúpidos e querem estar em Miami, querem sugar dos natalenses e usufruir em Miami. Desculpa, Então, Walter, assim, a gente tem elite, porque é tão difícil para mim, Romo, eu quanto pessoa, é tão difícil para mim entender uma elite financeira, porque para mim elite é intelectual, para mim elite é outra coisa, não é financeira. É bonito. Você sofistica o nome elite e põe na ordem de algo humano, demasiadamente humano, não é? Porque o que a gente vai ter mesmo são pessoas que... Porque, rapaz, é interessantíssimo. Eu estou estudando mais Darcy Ribeiro e ele fala da elite lusitana, que estava pouco ligando para a colônia, só sugar. Não é? Depois a gente vai ter uma elite lusitana brasileira, que é constituída aqui, Dom Pedro I e companhia, e a gente continua com uma elite que faz de tudo para que o povo brasileiro não participe do seu processo histórico e não assuma a cidade e o país como seu. Né? E faz de tudo para que o povo natalense em Natal e o povo brasileiro trabalhem eles amamos a nossa república. Isso para mim está claríssimo, que a gente não tem uma Constituição. Então, este movimento estudantil de 83, 84, 85, 87, que vai se fazendo, o Rogério retomou muito bem, quer dizer, o MR8 tem um pessoal muito legal, inclusive, Paulo, a gente se contrapôs ao MR8 e a gente foi reconstituindo a UMES numa tradição imensa. Mas para mim hoje seria muito isso, sabe, Paulo? Não contra o quê, mas pelo que nós queremos. Agora, eu quero chamar a atenção de que esta juventude agora, que o Pedro Gorka é uma das expressões de liderança, eu acho o Pedro muito bonito, porque ele tem um sorriso e ele combina a beleza com inteligência, entende? Então, eu acho isso maravilhoso. E a gente precisa fazer movimento de outra ordem. Eles são muito melhores do que nós, no sentido do... Eles são menos machistas, sabe? Eles são de outra ordem, né? Eu acho que a humanidade melhorou. Ao contrário do que alguns dizem, eu acho que a gente deu passos importantes. E o que eu assisto na história hoje é a agonização dessa elite colonial, que agoniza, que quer que o preto esteja na senzala, que quer que lhes sirvam, que acha que a mulher pode ser tratada de qualquer jeito e assassinada, inclusive. Então, quer dizer, eu acho que a humanidade está avançando, sabe? E o movimento estudantil dá passos importantes nessa perspectiva. Agora, o Rogério tocou num ponto importante, que eu queria chamar a atenção de qualquer pessoa que esteja assistindo, é que não dá para aceitar o movimento estudantil. Hoje é mais consciência em mim, sabe, Rogério? Não dá para aceitar o movimento estudantil como um braço de partido, porque o partido tem existência própria. E o movimento, qualquer que seja o movimento, ele tem demandas próprias. Então, quer dizer, é preciso entender que os movimentos sociais, eles foram
organismos para viabilizar discurso de partido quando existiu o impedimento dos partidos. Hoje os partidos se pronunciam livremente. Então, quer dizer, é importante que os partidos entendam o movimento estudantil como um movimento que precisa responder a demandas específicas desta categoria dos estudantes. Né? Então, acho que o João está querendo falar alguma coisa sobre isso também. Pois não, João. Gostaria, inclusive, eu queria até começar parabenizando a lucidez de Val, porque eu concordo plenamente com ele. E eu, diferentemente de você e Rogério, eu fui militante de partido. Vocês tinham uma posição fora de partido político. Eu não. Eu fui para o movimento, construí o partido dentro do movimento. Na minha época. E digo hoje com muita clareza, com muita... não acho que os partidos não devam existir, não sou antipartido, como eu sei que não é essa a fala de Valdo, para que ninguém interprete mal aqui. Né? Esse papo de que é contra partido, não sei o que, isso aí é um papo nazista, fascista, e a gente sabe disso, e não é isso que a gente está dizendo aqui. Isso é ingênuo, não é, João? Isso é de uma consciência ingênua. Isso. E nós vivemos isso lá no Congresso de Reconstrução da UNES. Isso. Para que ninguém queira interpretar de forma equivocada o que Walter falou. E o que Rogério também pensa, e manifestou agora. O que a gente questiona é essa horizontalidade dos movimentos sociais, como se hoje trabalha, inclusive no campo da sociologia. Né? Essa visão horizontal do movimento, e não verticalizado, de manipulação, de apropriação do movimento, de construção da ideia de que o movimento pertence ao partido. Como historiador, eu gostaria de dizer que esse equívoco tem muito a ver, na minha percepção de historiador, com o fato de que os partidos eles não existiam naquele momento. O PT surge ainda naquela redemocratização com a reforma de Golbery, mas era um partido de meia dúzia. O PCdoB e o PCB não foram legalizados com a reforma de Golbery, só foram legalizados em 1985. E aí tinha que entrar nos movimentos sociais para poder ter visibilidade através dos movimentos. A nova república, o Estado democrático... Mas hoje a gente... Mas vem uma pergunta. Dos partidos políticos, a partir do artigo 14 da nossa Constituição... Mas, João Maria, hoje a gente tem esses partidos que, oriundos de movimentos sociais, ainda é uma pergunta que a gente pode se fazer. Ou os partidos hoje viraram partidos de campanhas eleitorais? Certo, mas não sei, assim, estou levantando questionamento. Eu penso que há questões que a gente precisa discutir em relação aos partidos, inclusive essa aí que você colocou. Mas a essência do que eu quero falar é que os partidos políticos no Brasil, tá certo? E, me permita, esse equívoco não houve apenas com o PT, com o PCdoB e esses partidos, mas esse equívoco, inclusive, ocorreu na década de 50 no Brasil. A primeira vertente trabalhista no Brasil, que chega ao poder, que chega a presidente da República, que vai governar, é o PTB. É o PTB de Vargas. E eu acredito, nesse sentido, que houve uma fusão entre movimentos sociais, partido político, sindicato, governo, e na minha percepção, estou aberto para diálogo, para conversa, né? Claro, não sou o dono da verdade. Mas eu tenho a impressão que nós, e eu me coloco no campo da esquerda, porque hoje não tenho mesmo filiação partidária, mas eu sou esquerda, e todos vocês sabem disso, na minha formação, na minha maneira de ver o mundo, eu penso que nós cometemos um mesmo equívoco. Isso daria uma tese linda de doutorado. Eu acho que houve uma fusão entre partido, governo, movimentos sociais, de novo no Brasil, durante a era petista, como ocorreu durante o período PTBista, que foi a primeira versão trabalhista no Brasil nos anos 50, com Vargas, certo? E aí, o que ocorreu com o movimento? Os movimentos terminaram se prendendo à burocracia do Estado e perderam muito da sua representatividade. Nos anos áureos, por exemplo,
da esquerda no governo, foi o que aconteceu com os movimentos sociais. Houve um profundo movimento de refluxo. Eu me lembro, e aí Walter e Rogério foram muito felizes na fala dele, as dificuldades que se tinha para se fazer um congresso da UMES aqui em Natal, no Ateneu, as batalhas que se fazia para mandar um congresso da URBS, ônibus daqui, era a luta para conseguir uma passagem, meu Deus do céu. E me lembro do movimento estudantil, né, patrocinado praticamente pelo Estado, patrocinado praticamente pelo governo, durante esses últimos anos que a gente viu. Então, eu não sei até que ponto isso foi benéfico ou foi maléfico para os movimentos. E acho que o movimento, me perdoe, eu não vim aqui para polemizar, pelo amor de Deus. Mas eu sou um homem da liberdade. Não, se não for para polemizar, eu nem saio de casa. A minha adolescência, a minha juventude, eu vivi lutando pela liberdade e não iria tolher a minha liberdade de pensar. Então, eu acho que a gente pode sim. Não a crítica pela crítica, a crítica para destruir o que nós fizemos de positivo nos governos do PT. Não. Não é essa a minha intenção aqui. Mas para que a gente possa fazer autocrítica onde erramos. O que precisamos é reconhecer como erro para que a gente possa avançar. Se a gente não tiver a capacidade, tá certo, de repensar em nossas práticas. Eu, por exemplo, dessa época que o Rogério falou e que Valdo, menino, eu vejo cada besteira que eu fazia, cada polêmica que eu levantava, meu Deus, cada radicalidade e tal. Hoje, com 54 anos, eu não posso pensar como eu pensava com 16 anos, com 15 anos de idade, 16 anos. Eu vejo erros, como vejo também equívocos da parte de outros companheiros que participavam de outros grupos e tal, mas isso faz parte do processo. Nós erramos, nós acertamos. E eu acho que nós acertamos muito, mas nós cometemos muitos erros. O quadro que aí se encontra também tem muito a ver com os nossos erros. E a gente tem que estar aberto para ouvir. Por exemplo, quando a gente coloca crítica, aí muitas vezes as pessoas olham assim, ih, agora é empresário, agora é rico. Comigo, eu escuto isso. Agora você é um burguês, é rico, é empresário, é um médio empresário. Tá entendendo? Você está fazendo crítica? Não, cara, eu estou fazendo crítica porque eu sou um ser pensante. Eu gosto de refletir as minhas práticas. Eu não sou dono da verdade. Eu faço autocrítica. Por isso que eu acho que é preciso repensar esse refluxo dos movimentos sociais. Mas sabe, João Maria, os erros que nós cometemos. Mas sabe, João Maria, eu vou passar a palavra já para Rogério, mas antes disso, eu acho que muito disso que a gente precisa repensar vem posto justamente do entendimento da história. Eu acho que nada é mais atual do que quando a gente não conhece a nossa história, a gente está condenado a repetir, né? A gente precisa entender que todo esse brilho no olhar, por exemplo, que Walter falou dos anos 50, e é justo, e é lícito dos anos 50, dos anos 60, o início dos anos 60, esse movimento que teve, a gente não pode esquecer, por exemplo, que a única capital do Brasil que elegeu Fiuza como presidente foi Natal. Então não foi à toa. 1946. Né? Não foi à toa. Então, Natal sempre teve uma verve progressista. 35, o único lugar do Brasil que deu certo foi aqui. Aí eu pergunto a você, e por que hoje Natal elege Bolsonaro? Porque a gente parou de contar a nossa história, porque a gente não soube passar a nossa história para frente. Então, o objetivo desse programa é, inclusive, a gente contar a nossa história. É mostrar o movimento que vocês fizeram brilhantemente nos anos 80. Maravilhoso, Paulo, é isso. Paramos de contar a história. Isso. Os povos indígenas, o que eu entendi dos povos indígenas é que por mais de 500 anos querem destruí-los e eles existem. O povo Munduruku, o povo Paiacu, o povo, os povos indígenas. E eles querem contar a história deles. Qual é o deles. elemento de sustentação? Contar a sua história. De propagação, sabe? De revolução. Então, por exemplo, eu fiz questão de fazer um programa sobre o Sindicato do Garrancho, porque é uma história que está se perdendo, porque a história está se acabando, que pouca gente está se comentando, e a gente não pode perder essas histórias. Né? Eu já vou passar para Rogério, que ele está aqui, assim, pulando na cadeira para falar, Rogério. Mas antes eu quero agradecer aqui Ivonete Oliveira, que também está falando aqui, que também foi a eleição para os diretores municipais das escolas. Hugo Manso, parceiro nosso também, tanto na nossa TV aqui, quanto nos movimentos,
está aqui com a gente, Rosana Jovem, lá de Macaíba, Maíse Vasconcelos está aqui com a gente, Rosana Pinheiro. Osana? É Osana? É. Rosana Pinheiro está aqui com a gente. Então, Rogério, vou passar para você. Tinha até mais coisa para falar, mas você está aqui já, faz tanto tempo que você está se coçando que a palavra é sua. É isso aí, como dizia Mallarmé, eu não vim aqui para esclarecer nada, eu vim para confundir. Né? Então, veja bem, nós nunca tivemos medo de falar o que pensa. E existem alguns episódios que deixam muito claro essa intervenção impositiva dos partidos políticos, né, junto às entidades estudantis. Nós fomos muito criticados na época, chegamos a ter a nossa voz silenciada num seminário da UBS, porque fizemos uma crítica a esse tipo de postura, né, pelos partidos políticos diante das entidades estudantis, né, de não ter respeito pela estudantada. Os partidos viam apenas a vanguarda, as lideranças do movimento. E não tinham respeito pela estudantada que estava lá na base. Um exemplo disso, veja bem, nós rompemos com o MR8 logo quando assumimos o Centro Cívico do Ateneu, porque o MR8 chegou, queria sentar na mesa e dirigir a reunião dos estudantes. O dirigente do partido, e nós não permitimos. E nós chegamos e dissemos, olha, nós, inclusive, defendemos a política do MR8, junto à estudantada. Agora, não admitimos que a entidade seja aparelhada e que a proposta, defender a proposta é outra. E empurrar trator abaixo é outra coisa. Então, a proposta nossa é essa. Vamos colocar para a reunião, para a Assembleia, para os fóruns do movimento, e a estudantada quem vai decidir. E nós, quando rompemos, fomos perseguidos, não só pelo MRU. Um exemplo disso, um episódio muito factual, foi a tentativa de um congresso de reconstrução da UMES em 1982, lá no Ateneu, quando o MR8 conduziu um processo de reconstrução em 1982 e fez questão de não escolher delegados nem no Ateneu, nem no Alberto Torres, nem nas escolas, no Augusto Severo, nem nas escolas, porque eles sabiam que nós tínhamos maioria. E o que é isso? Não é assim que se faz, não. E quando iniciou a tentativa de congresso, nós descemos, nós estávamos no Grêmio do Ateneu, descemos por sinal, e a maior cara de pau, ainda fez o congresso no ginásio do Ateneu, onde não tinha sido escolhido delegado. Nós descemos e fizemos a pergunta, aos gritos e bom som, sem microfone, a galera que estava lá na arquibancada. Por que não foi escolhido o delegado do Ateneu, do Augusto Severo? E não pedimos a palavra e não deixamos falar. E terminou que houve um rebu e esse congresso não aconteceu. E no outro dia o MR8 saiu divulgando que tinha eleito uma diretoria. Fantasma. Então, episódios como esse deixa a estudantada, sabe? Afasta a estudantada. Outro episódio foi do próprio congresso da UMES. Às vésperas do congresso, existiam as correntes, o PCdoB com a Aviação, né, a Convergência Socialista, o PT com, enfim. E a gente chegou a acordar com o PCdoB, a gente que eu digo, a turma que era chamada de grupo, né, independente. E propôs ao PCdoB, inclusive o nome de Walter, saiu para encabeçar a chapa para o Congresso de Reconstrução da UMES. Eu estou colocando isso muito claramente, né? Porque é um episódio, é o fato. E propomos o nome do nosso grupo para vice, que foi o de Evaniel. A Aviação, acreditando que tinha maioria no Congresso, sem nos consultar, sem conversar, também impôs o vice. E quando nós soubemos, de 2 horas da manhã,
nosso grupo se reuniu e decidiu desfazer o acordo. Foi quando lançaram, né, a versão chegou no dia, estava lá a faixa, Rogério presidente, Vandeal vice. Então, eu fui lançado candidato por uma consequência desse tipo aí, entendeu? O partido, a tendência do partido, achou que podia impor de qualquer maneira, não respeitou a estudantada, que inclusive é a maioria. E só para deixar bem claro que era a maioria. Durante o Congresso, a Viração ainda tentou fazer campanha pelo voto nulo. E como viu que não ia ter condições, terminou. Resultado. Está aqui, ó, anotei. Ó, o resultado do Congresso de Reconstrução da UMES, dos dias 12 e 13 de outubro de 1985. 175 delegados inscritos. Desses 175, 21 votos nulos e 100 votos para a chapa única, e nós elegemos uma diretora histórica que reconstruiu a UMES. A partir desse dia, desenvolveu, né, uma política de rebeldia, de enfrentamento e mostrando que fazer política e fazer movimento estudantil não era se submetendo, mas era encaminhando as reivindicações históricas do movimento estudantil, que eram reivindicações que não foram aprovadas naquele Congresso, foram apenas reafirmadas. Eram reivindicações de anos e anos. Reivindicações que levaram à proibição de entidades como UBS e UNE, que levaram à proibição dos grêmios estudantis pela ditadura militar. A gente, a partir daquele Congresso de Reconstrução da UMES, apenas reafirmou toda aquele leque de reivindicações, fazendo jus a uma história do movimento estudantil, inclusive que levou à morte do companheiro Edson Luiz, que tombou, foi assassinado pela polícia da ditadura em março lá, né, de 68. E aí a gente faz questão de estar colocando isso por um fato muito simples, porque a gente acha que esse é um momento, é um programa onde a gente foi convidado para contar a história do movimento. Sim, sim. E outros episódios que levam aí. Então, a gente, em nenhum momento, sempre deixava bem claro, nós nunca fomos, nem nunca vamos ser contra o partido político. Os partidos políticos são as organizações, né? As organizações mais indicadas para alavancar a luta, para encaminhar a luta, para organizar a classe trabalhadora, a classe operária. E o que nós somos é contra o aparelhamento das entidades estudantis, seja que partido for. Então, criticar só o partido de direita, não, qualquer que seja o partido, está entendendo? E quando a gente tinha uma certa, quando a gente chegou a dizer aqui, que tinha uma certa relação de apoio a partir do secretário Hélio Xavier, a gente quer dizer e reafirmar aqui que o que a gente conseguia junto ao secretário, muito pela sensibilidade, pelo histórico que ele tinha, né, que foi do movimento estudantil também, era comunista, declaradamente, né, mas jamais a gente tem conseguido o que conseguiu, mesmo com Hélio Xavier de Vasconcelos, sem luta, sem mobilização, se não tivesse demonstrado força. E a gente vai citar um exemplo aqui. Por exemplo, Walter já citou a participação na militância da filha de Hélio Xavier, que era Ana Vasconcelos, que é a presidente do Grêmio do Marista, e entrou de cabeça na luta pela reconstrução da UMES, participou do Congresso, ativamente, defendendo todas as propostas do movimento estudantil, né? Mesmo que, certas vezes, contrariasse o próprio pai, que estava sentado, assumindo a Secretaria da Educação do Estado. E
eu me tornei muito amigo de Iná, e falando de um livro de poesia, ela disse, deixa eu mostrar para papai. Eu disse, não. E ela terminou mostrando o livro, e Hélio Vasconcelos, um certo dia eu recebo um telefonema de Carlos Lima, lá da Livraria Prima, o grande Carlos Lima. E aí chego lá e disse, eu liguei para você porque foi Hélio Xavier de Vasconcelos que me propôs fazer uma parceria entre a Livraria Prima e a Secretaria da Educação do Estado para publicar o seu livro de poesia. E eu disse que não queria. Aí depois me convenceram que seria imaturidade minha, né? E terminou sendo o livro publicado numa parceria. E eu disse, eu vou mostrar que o livro não saiu por conta de submissão, não, a Secretaria da Educação. E teve, só para concluir aqui, viu, Roma? Teve um episódio da inauguração de uma quadra da Escola Estadual Walter Pereira, na Zona Norte. E a quadra, quer dizer, a escola não tinha quadra, né? E a comunidade fez uma rifa, fez festa, conseguiu dinheiro e construiu a quadra. A comunidade. Olhe que deram o nome da quadra ao secretário da Educação, Hélio Xavier de Vasconcelos. Aí, na posse, Holmes foi convidado para a mesa, lógico. E aí, a gente, quando foi falar, disse, em primeiro lugar, a gente gostaria de dizer que a escola é para ser entregue já com quadra de escola. Em segundo lugar, se a quadra foi construída com o esforço e o dinheiro da comunidade, era para ter o nome de alguém da comunidade, e não para ficar puxando o saco do secretário da Educação. Eu sei que quando eu saí da mesa, o grupo disse, isso é doido, a gente tinha acabado de receber a notícia que a secretária tinha despachado 9 passagens para delegados que iam para o seminário da UFES. Aí o pessoal falou, a gente acabou de perder essas passagens, com certeza. Aí lá, um pouquinho de tempo lá vem Hélio, né? Vasconcelos chegou e falou e disse, você foi muito agressivo no seu discurso, mas isso é ímpeto da juventude. Aí perguntou assim, vocês, eu despachei mesmo quantas passagens? Todo mundo olhou para mim assim, foram 9 passagens. Aí ele disse, tem mais alguém para ir? Se tiver, pode caminhar aqui. Está entendendo? Então, é nesse nível de relação que a gente, sem submeter, nem a partido político, nem a Secretaria da Educação, nem a instância nenhuma, certo? Que queiram pôr. Eu queria, a gente está encaminhando já para o final, infelizmente, porque aqui, certamente, a gente teria aqui 4 horas de conversa, se deixasse, né? Mais um pouco, abre aqui uma latinha de cerveja, a gente vai conversando aqui. Opa! Você falou em cerveja, viu, Rômulo? A gente não pode... Viu, Rômulo? Pode falar. Você falou em cerveja aí, opa! Não pode esquecer, né, Walter e João, de falar, eu acho que a gente vai ter tempo para falar lá do Bar do Coelho, né? Coelho, o Bar do Coelho, era um ritual. Mas assim, antes de passar, então eu queria fazer algumas coisas, por exemplo, na internet também tem aqui Gildete Tantas dando boa noite, Nildo Cabral falando da história, Nando Poeta, já que você estava falando de poesia, Nando Poeta também está aqui. Né? Mas assim, na verdade, esse espaço aqui, e que não para aqui esse espaço, né? Não é esse programa não é isolado, embora faz parte de um projeto, que a gente está concluindo hoje esse projeto, mas a gente está iniciando um projeto de uma pós-TV. A gente está justamente iniciando um projeto para que a gente resgate o tempo inteiro essas histórias e que possa cada vez mais conversar sobre essas histórias. Pelo fato, eu, Rômulo, ser formado em cinema e ser formado em história, né? Então, a memória histórica, para mim, eu trago comigo essa memória histórica, então eu vou estar sempre, né, procurando esse tipo de programa que a gente vai resgatar cada vez mais essa memória, que eu vejo que ela é muito mais do que um resgate. É poder falar hoje para a molecada que está aí e que está nas escolas, falar, cara, vão ser rebelde, né? Vão se reunir para discutir, para falar com o diretor. A essência do movimento, rebeldia. Entendeu? Porque eu acho que às vezes a molecada fica impactada assim, com medo para falar, não, eu vou ser suspenso, cara. A gente tinha muito mais medo de ser suspenso e expulso do que o pessoal de hoje, né? Porque a gente ainda estava vindo do movimento de repressão,
né? Você chegava na sala do diretor, a primeira coisa que o diretor fazia era pegar aquele talãozinho que vinha lá de advertência e colocar em cima da mesa para tentar intimidar alguém. Assim, eu sou um pouco mais novo que vocês. Na verdade, eu sou bem mais novo do que vocês. Mas o bem mais novo é só brincadeira, viu? Mas eu fui fazer eu formei um Grêmio Estudantil no colégio lá em São Paulo, no ginásio, né? Então não tinha muito espaço para colégio de ginásio ter Grêmio Estudantil. Isso foi 88, 89. Eu tinha 12, 13 anos quando a gente funda o Grêmio, e eu já era na comunicação ali. Mas, assim, a gente chegar no diretor para falar, a gente tinha medo. Mas quando se reunia todo mundo para ir lá para discutir, porque tinha que pintar a quadra, ou porque tinha que ter uma merenda diferente, ou porque ninguém mais aguentava comer a mesma comida durante um mês, tinha que se reunir todo mundo, porque sozinho você não ia, né? Mas eu também me lembro da gente fazer cartazes para manifestações, para outras coisas, com apoio de muitos professores. Então tinha muito professor que apoiava a Grêmio. Então, assim, eu acho que a molecada, ela se ajuda. O que a gente precisa dar uma empurrada nessa molecada é falar, ó, vai brigar pelos direitos de vocês? A molecada, às vezes, não tem um limite. Que bom que a molecada não tem um limite ainda. Eu acho que é o aprendizado que vai ensinar a molecada a ter esse limite, e depois a gente vai falar de política partidária, depois a gente vai falar de partido, quando crescer. O objetivo do colégio não é falar de política partidária, né? Então, as coisas vão acontecer por si só. Essa ideia que a gente tem aqui, de transformar esse projeto que a gente iniciou, né? No primeiro programa, a gente fez com os diretores, com os presidentes do DCE, da UFRN, né? Que a gente teve aqui no primeiro programa, Hugo, né? Cláudio Oliveira, Antenor Roberto, a gente teve os três, e os três falaram do mesmo período de vocês, mas no nível universitário, né? No âmbito universitário. João Emanuel. Que foram outras brigas também importantes, mas outras discussões. Mas quando a gente traz, por exemplo, e a gente conclui com vocês no movimento secundarista, né, esses 5 projetos que a gente fez aqui, mas que vai continuar na Pós-TV, a DHNet está se transformando numa Pós-TV, a gente tem mais de 500 horas de conteúdo para colocar no ar durante os anos 80, os anos 90, tem Lula aqui em 89, tem Lula aqui em 90, na campanha de Salomão Gurgel. Então tem muita coisa que a gente estava olhando aqui e rindo muito. Paulo, explica um pouquinho aí, você repetiu várias vezes, explica aí para todos nós, pós-TV, o que é isso? Pós-TV é um conceito. O que quer dizer a pós-TV? A pós-TV quer dizer isso que a gente está fazendo aqui. O normal de uma TV seria o quê? Eu convidar vocês, a gente vai para o mesmo lugar, senta todo mundo no cenário atrás e a gente vai conversar. A ideia de pós-TV ultrapassa isso. É esse programa que a gente está fazendo, cada um na sua casa, cada um no seu lugar. Eu estou aqui na DHNet, mas eu poderia estar na minha casa também. E essa conversa está na internet, que pode ser acessada a hora que quiser, do jeito que quiser. Então, assim, e mistura, por exemplo, se você entra no site do portal da DHNet, tem um monte de informação sobre movimentos de esquerda, né, que vai completar essas informações. A gente vai começar a colocar esse acervo que foi construído nos anos 80 para TV Gari, TV Garrancho, TV Memória Popular. Então a gente vai começar a colocar esse material na internet. Vamos, através disso, começar a construir alguns documentários, né? Então, por exemplo, a gente levantou Luiz Maranhão, vai ser publicado agora o livro sobre as torturas na base de Luiz Maranhão. Então, tudo isso, a pós-TV, por isso que é pós-TV, ou seja, ela é muito mais do que uma TV, né? Ele é um conceito, né, que junta tudo, né? Não é uma coisa simples. De antemão, eu já convido o Rogério para a gente conversar aqui, de repente, né, trazer o portal de Rogério para cá também, e de repente a gente fazer uma parceria. Walter com o Projeto né? Sertania. Walter com o Projeto Sertania. Eu venha, vamos conversar, de repente Muito a gente agrega Sertania. Um monte de coisa também, porque o projeto da Pós-TV é esse, né? Não precisa ser mais aquela grade de programação definida, né? Ô, Paulo, você falando é maravilhoso, porque eu tenho me dado conta que a internet é um tempo-espaço que não existe na natureza. Nós instituímos um outro mundo, né? E aí, Rogério, João, imagina a gente fazendo movimento estudantil com a consciência que a gente tem agora, com a pós-TV e controlando as carteiras de estudante, ou seja, com dinheiro. A gente arrebentava. Porque, Paulo,
eu fui fazer uma exposição lá em Fortaleza, tinha 3.000 conselheiros escolares. E aí eu fui para a sessão dos estudantes, trabalhar com eles depois. E aí eu falei dos grêmios. Sabe o que a juventude me disse? Professor, tá fora Grêmio. A gente quer rede. Eu achei aquilo lindo. Quer dizer, o Grêmio, ele é uma concepção, como o Rogério falou bem, ele é uma política, mas que sofreu mutação. E a gente precisa estar antenado com o fluxo. A arte é linda por isso. A arte capta o espírito da época, né? Os artistas. E a gente precisa ter este ser sensível dentro de nós para captar o que é que está posto hoje. Então, fazer movimento hoje... A gente pode pensar movimento estudantil com japonês, por exemplo. Sim, sim. Eu não preciso pensar só estudante de Natal. Eu posso pensar o movimento estudantil com mexicanos, com colombianos, entende? Quer dizer, é preciso arrebentar dentro de nós esse tipo de entendimento que a gente tem, lagoa, e se entender mais, entender mundo, e que as condições materiais permitem se compreender mundo. A gente pode fazer algo desta ordem que a gente está fazendo aqui com um estudante de Tóquio, discutindo como é que está lá o processo, com um estudante do México, outro de Moçambique, entende? Não só então, pode, quer dizer, né, Walter? outra mentalidade, né? Pois não. Estou dizendo, não só pode fazer, como já está sendo feito. Revoluções aí, né, potencializadas pelas redes. Né? Exatamente. Veja o quanto que a gente consegue saber rápido acontecendo na Colômbia, aqui do lado. Que a gente demoraria anos, a gente demoraria meses para saber o que estava acontecendo lá há 20, 30 anos atrás. A gente foi fazer uma matéria ontem, viu, Rom, sobre o coletivo FOC, e ficou, poxa, antes essa era impossível. Em pouco tempo a gente conseguiu falar com pessoas que estão presenciando lá a situação hoje, lá na Colômbia, de repressão sofrida pelos protestos, pelas manifestações, né? Pelo governo. A nossa geração, né? A ideia de aldeia, a nossa aldeia era muito pequena. O mundo agora é uma grande aldeia. E outra coisa, para ser bem justo, para que os que fazem movimento estudantil não nos interpretem mal. Os que fazem hoje, no tempo presente, na história presente. Para que ele não pense que nós estamos aqui com anacronismo, né? Achando que a nossa geração... O saudosismo, né, João? A gente fez isso, e era, não, isso não. Não é nada disso que a gente está falando. Inclusive, gostaria, em nome até de Walter e de Rogério, porque sei que pensa igual a mim, parabenizar a essa geração que foi para a rua, que parou o Instituto Federal, que disse não ao interventor, que disse queremos o reitor. Foi maravilhoso, deu a cara a tapa, apanhou da polícia. Foi maravilhoso. Maravilhoso exemplo. É esse movimento estudantil aí que a gente bate palma e pede bis, entendeu? Que a gente acha que vale a pena, que é legal, que é bacana, uma experiência legal. E o objetivo desse programa é justamente esse, é trazer a luz para esse movimento sobre a ótica do que já houve. Porque o que já houve foi importante. Porque se hoje esse movimento está lá apanhando da polícia para que Arnóbio seja o reitor, e a gente conseguiu colocar de volta Arnóbio por esse movimento, porque se todo mundo ficasse calado, ia ficar o cara lá e acabou, né? Mas ele só fez isso porque vocês, lá atrás, fizeram com que tivesse uma eleição direta para diretor. E mais alguém atrás, e mais, né? Entendeu? Então, é importante essas conexões. E por isso o motivo desse programa, de trazer essa luz para o passado, não como saudosismo, mas trazer a luz para esse passado para falar, olha, a gente fez isso, vocês conseguem fazer. E vocês conseguem continuar da onde a gente parou. É isso, eu queria, viu? Rogério, só uma coisinha rápida, porque o povo Munduruku, por exemplo, é um povo que aqui habita conosco, que está lá no Mato Grosso do Sul também, por ali, subindo nos rios. O povo Munduruku só tem passado e presente. E eles raciocinam o seguinte, eu preciso saber de onde venho para me ter consciência de como ajo agora. E o futuro é desdobramento. Então, eles têm passado e futuro. Então, é essa memória, porque na história, no momento que eu sei da história, então eu posso operar com consciência,
né? Não só pela intuição, mas com consciência. E isso que é fundante, sabe, na ação humana, né? Operar e agir com consciência. E você E fala Paulo, isso, vocês estão construindo as bases da nossa Universidade Popular. O pós-TV que vocês estão fazendo, nós vamos fundar a Universidade Popular. e é engraçado, você falou isso dos índios. Qual é o índio? Munduruku. Munduruku. Ele só tem passado e presente. Isso que você está falando está nos textos de um poeta libanês chamado Khalil Gibran, muito parecido também, que fala que a gente precisa entender o passado para viver o futuro, né? Pode falar. Eu queria destacar aqui que não pode terminar esse programa sem chamar atenção para isso. A crítica que nós fizemos, a aparelhamento e tal, achei que era necessário, mas eu quero fazer questão aqui de dizer que se não fosse o MR8, eu não teria iniciado uma militância, nem teria hoje a rebeldia que eu tenho. Se não fosse a convergência socialista, da qual a gente se aliou muitas vezes nos congressos e seminários da UBS, nós não teríamos disputado acirradamente questões fundamentais para a organização do movimento estudantil. A UJS, né? A UJS. Se não fosse a viração, nós não teríamos aprendido com as divergências. Eu, inclusive, sou cofundador da UJS. Estava saindo da UMES e estava sendo fundada a UJS. E eu assinei. Mesmo não sendo filiado ao PCdoB nem a um outro partido. Porque achei que era extremamente importante aquele momento, né? Tinha a viração e os tribuneiros, é isso? Hein? Tinha a viração e os tribuneiros. Porque a Tribuna da Luta Operária era o nosso jornal. Eu digo nosso. Os tribuneiros. O tribuneiro era aquele que vendia a Tribuna da Luta Operária, porque o Partido Comunista, como ele era clandestino, ele tinha um jornal interno, que era a Classe Operária, e tinha o jornal Tribuna da Luta Operária, que era um jornal de circulação externa. Por isso, o termo tribuneiro. A viração foi um corrente, um movimento secundarista e universidade, da qual eu participei, que se transformou em UJS, da qual eu fui coordenador nacional e fui coordenador estadual, sucedendo a Antenor Roberto. Antenor foi o primeiro coordenador geral e eu o substituí aqui. E, nacionalmente, nós participamos da gestão que sucedeu a gestão de Aldo Rebelo. Aldo foi presidente da UNE, como vocês sabem. Depois, Aldo foi construir o JS. E, no congresso subsequente, nós participamos da coordenação nacional que substituiu Aldo Rebelo. Eu quero agradecer demais. De liderança, ensinou muito ao movimento estudantil. Eu quero agradecer demais, mas a gente já começa aqui já a estourar nosso tempo. Embora seja pós-TV, a gente teria todo o tempo possível, mas também o pessoal que está aqui com a gente até agora, firme e forte aqui, são mais de 50 pessoas aqui no YouTube com a gente, mas dizer que tudo isso é o projeto da Pós-TV. A Pós-TV começa a funcionar, na verdade, a partir do próximo programa, né? Assim, esses 5 programas é um programa que a gente aprovou na lei, então a gente vai cumprir nosso quesito, mas a gente vem aí com a Pós-TV, eu tenho certeza que vocês vão contribuir muito mais ainda, né, com tudo isso que a gente está fazendo aqui. Esse cenário aqui atrás de mim foi feito por Venâncio Pinheiro, que também é outro que sempre esteve nas lutas aí todas, nos movimentos também. Mas o próximo programa sobre movimento estudantil secundarista a gente vai fazer com Cláudio Nor Damascenos, Henrique José e Valério Fonseca, que também são 3 grandes nomes, assim como vocês que construíram um pedaço dessa história. Mas ainda vai vir Glácio, ainda vai vir... Excelente. Ainda vai vir muita gente aí para a gente poder
falar Olha aí, sobre... o que ia encerrar hoje desdobrou. Isso aqui é bonito. Né? E o que é bom, assim, vamos continuar contando essas histórias. Mas eu queria agora pedir para que vocês pudessem falar tudo o que vocês gostariam de ter falado e que eu não deixei vocês falarem, mas a palavra agora é com vocês, aí vocês podem... Primeiro que nós éramos muito novos e eram bonitas nossas tarefas. Por exemplo, Paulo, a gente tinha que mobilizar as escolas sem dinheiro. Então a gente pegava o ônibus, ou pulava a roleta ou descia por trás para chegar nas escolas. Isso era tarefa revolucionária. Era fantástico isso. Depois eu e Rogério temos uma discussão sem fim sobre o Congresso de Reconstrução da UMES. Porque eu e Rogério éramos os dois candidatos de consenso à presidência da UMES naquele momento. E a gente vai continuar discutindo sobre isso, né? Mas quero só parabenizá-los, acho lindo o que vocês estão construindo, né? E mantendo acesa a memória e a história, isso é fantástico, tá certo? Assisti, ouvi o Hugo falando, o pessoal, achei muito bonito, isso é legal. Inclusive, eu vou utilizar também nas aulas de formação dos estudantes da UFRN, esse material riquíssimo, tá certo? E aí eu vou fazer tanto na graduação como na pós-graduação. E vai servir de base para a nossa Universidade Popular. João, a palavra é sua, João. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer do privilégio que é estar aqui com o Walter, meu amigo da primeira infância, né? Porque eu cheguei com 6 anos aqui em Natal, meu amigo da primeira infância, Rogério. Quem é do interior, todo mundo é primo, né? Então, Rogério da família, né? O pai, a mãe, os irmãos, conheço todo mundo. Com certeza, né? de coração. Natal, a colônia macauense que se estabeleceu em Natal é como se fosse uma grande família, né? Então, é uma satisfação estar com essas duas figuras humanas, maravilhosas, com quem eu pude aprender e com quem eu pude conviver no movimento estudantil. A oportunidade e uma homenagem especial a uma figura que Rogério falou e que eu tinha esquecido para unir aqui a Vladimir e a Eronilza, que é Gutenberg, filho de Evaristo, que infelizmente não... E foi presidente do Grêmio do Ateneu também. Exatamente. Já faleceu. Uma figura linda, um grande ser humano, uma figura linda e que infelizmente virou estrela, né? Está no céu, mas uma pessoa muito maravilhosa, que eu acho que poderia dar grandes contribuições agora, né, Rogério? Com certeza. Rogério, palavra pois é. Eu gostaria de iniciar dizendo que o que nós aprendemos, os ensinamentos que nós tivemos com a nossa militância no movimento estudantil, não foram apenas ensinamentos políticos, foram ensinamentos de direitos humanos, e foram ensinamentos de aprender a gostar de poesia, de cultura popular. A UMES, a partir do Congresso de Reconstrução, e daí por diante, sempre teve como aliada política atos e atividades culturais, como ferramentas essenciais para a construção de uma consciência da classe operária, uma consciência de classe, né? Então, a poesia, e eu gostaria de terminar, né, contando um episódio para expressar a força que o movimento estudantil secundarista tem, não apenas no cerne da militância do movimento, mas pós isso. Eu lembro que eu e Walter Júnior, nós passamos no concurso para professor do município de Natal. Por coincidência, eu fui o 126, Walter foi o 126 e eu 127. Parece até que foi combinado. Isso na classificação do concurso. Fomos chamados logo, e numa das primeiras assembleias do SINT, né, a gente estava entrando no movimento sindical, e tanto eu como o Walter fez umas intervenções lá, e um camarada lá, diretor do SINT, logo em seguida a gente falou que a gente estava apenas sendo impetuoso, porque estava trazendo ainda o discurso do movimento estudantil. Ainda bem que ele reconheceu isso, para ver a importância
de o movimento estudantil estava levando para o movimento sindical, né? Eu gostaria de terminar, enfim, com uma poesia de um poeta que eu conheci logo que eu entrei no movimento estudantil, Pablo Neruda, né? Que ele mesmo assim: a poesia não foi morta, dão-lhe 4 tiros e ela sai com a cara lavada e um sorriso. Massa. É que eu falo, mostro já. Parabéns pela poesia. Eu queria também só agradecer aqui Luciano Capistrano, que está aqui com a gente também, Lenilda Souza, que está aqui com a gente, Nildo Cabral, Conceição Cardoso, lá de Recife, também está mandando aqui um abraço. Adeilton, a gente não esqueceu de Mossoró, não, Adeilton. A gente vai fazer um programa só sobre Mossoró também. Mossoró também é importante. Na verdade, Mossoró é muito importante, não só no movimento secundarista, como em vários outros movimentos também. Mas a gente vai concluir o programa e eu vou mostrar aqui uma foto também, já que vocês falaram bastante aí, alguém que passou aqui pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e também fez história aqui também, e deixou um pedaço aqui também da sua história. Então, né, a gente não pode deixar de homenagear quem vocês aí falaram, e ela está aqui na parede da gente, porque tem uma história grande aqui também para se contar. Pessoal, obrigado de coração. Acho que o programa de hoje a gente poderia fazer 10 programas desse que não se esgotaria o assunto, de tão gostoso que foi. Mas outra hora a gente se conversa. Semana que vem a gente volta aqui. A gente está reorganizando só agora o programa. A gente acaba hoje essa série de 5 programas, mas a gente está se reorganizando aqui. Gersina Dalva também está aqui falando boa tarde. A gente está concluindo aqui esses programas que vão ficar no YouTube, vão ficar no canal, vão ficar para que seja visto por quem precisar ou quiser. Então, o programa, a partir de agora, é da internet, não é mais nosso, né? E seja todo mundo bem-vindo para a Pós-TV. A Pós-TV a gente vai anunciar, a gente vai fazer da mesma maneira que a gente anunciou que esse programa, a gente vai anunciar a Pós-TV e várias programações que a gente está pensando nela, tanto cultural quanto de direitos humanos, né? Idrizi está fazendo um programa sobre cultura. Então a gente tem assim várias pessoas que estão pensando, né? Todos convidados, né? E todos vocês também estão convidados para participar, né? Então assim, eu acho que isso aqui é um grande guarda-chuva, né? Não tem um partido político nenhum por trás. Paulo, só uma dica aí, Paulo e Roberto aí. Os festivais, os antigos festivais do Forte, que o movimento estudantil promovia. Vai ter também. Já é uma coisa que está aqui também pensada. Então, eu quero agradecer demais todo mundo que está aqui no YouTube. Valeu. E até o próximo programa. Valeu demais, valeu. Pronto, já estamos saindo do ar. Já estamos